A paz do Senhor, irmãos. Amém. A palavra do Senhor vem dizer que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E isso não quer dizer somente se afastar fisicamente do Senhor. A gente estava fazendo agora o nosso período de abertura, né? E foi dito justamente de que às vezes a gente trata a mudança, o nascer de novo, como uma troca de roupa. Eu só mudo o exterior e está tudo certo. E é ali que começa a morte do amor. Porque às vezes eu não paro de fazer o que eu devia fazer, eu só não faço do jeito como eu deveria fazer. A morte do amor, ela pode se representar comigo faltando na igreja, ou indo fisicamente na igreja, mas a minha mente está longe. Ou até mesmo indo e com a mente lá, mas com o coração endurecido, para não receber o que vem de lá. Vocês veem que tem tantas formas da gente se afastar do Senhor, sem necessariamente parecer afastado do Senhor. Eu tenho orado muito ao Senhor, porque para mim não é uma coisa fácil, por exemplo, ler a Bíblia. Em diversos momentos eu sinto um pesar nisso, um certo desânimo para a leitura, né? E eu tenho orado, Senhor, me ajuda a ter satisfação na leitura da Tua Palavra. E ontem eu deitei na cama, foi um pensamento muito rápido. Eu não tinha orado sobre isso ontem, nem nada, mas o Senhor passou na minha cabeça falando: você me pede para ter satisfação na minha palavra, mas quando eu te dou desejo de algo que te satisfaça, você busca outras coisas. E eu pensei, nossa, o Senhor me dá a oportunidade, Ele coloca dentro de mim o desejo de ser satisfeito de alguma maneira. É como o que acho que nutricionistas falam. Muitas vezes a gente sente aquele desejo por comer alguma coisa gostosa, e na verdade é só sede, é só vontade de água, mas a gente substitui isso, vai atrás de outras coisas que não é o propósito daquilo. E muitas vezes eu faço isso no meu coração. Eu peço ao Senhor que me satisfaça em determinadas áreas, principalmente daquilo que vem dEle. E quando eu tenho necessidade, eu não vou para Ele para buscar satisfação ali. Eu vou para outros lugares. E isso me ajuda a esfriar o meu coração diante do Senhor. Então que nessa manhã nós possamos pensar muito sobre o quanto nós precisamos dEle. Porque o coração é o mais enganoso de todos. A gente não pode confiar naquilo que nós sentimos no nosso coração. Então que o Senhor nessa manhã possa abrir os nossos olhos, porque nós precisamos dEle em tudo, como quem anseia pela vida, por continuar vivendo, por fazer valer a pena aquilo que a gente vive. A igreja poderia se levantar para cantar conosco? Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não
posso esquecer o que fizeste por mim. E é tão fácil a gente esquecer. Quão alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti, preciso de ti. E não é só isso, na verdade, né? Se verdadeiramente desejamos um encontro com o Senhor, a gente tem que ter a noção de que as coisas não vão ficar como estão. Dentro da abertura foi dito justamente de que nós muitas vezes resistimos à palavra do Senhor porque não queremos negar a nós mesmos. A gente se sente confortável em como está, mesmo que não esteja agradável, muitas vezes. Dá para se acomodar num local de desconforto. E só me trouxe à mente a passagem de Jeremias 18, se eu não me engano. Quando Deus fala para Jeremias, se não é 18 é 17. Quando Deus fala para Jeremias, vai até o oleiro e lá minha palavra vai falar a você. E ele assiste o oleiro trabalhando com o barro. O barro, eu não sei se era outra palavra. Eu pensei em argila, na verdade, mas qualquer um dos dois. E ele vê esse oleiro trabalhando delicadamente com argila. Até que um momento em que o vaso que o oleiro estava fazendo se estraga. Ele para de ser transformado conforme o propósito do oleiro. E o oleiro começa de novo. Ele amassa, volta a não ter mais forma para novamente dar forma a ele. E o Senhor fala: acaso eu não poderia fazer isso com Israel? Não poderia eu moldá-los de acordo com a minha vontade? E se é da minha vontade que eles sejam transformados, e eles vão e fazem o que eu não quero, eu não posso mudar de desejo para destruí-los? E o contrário também. Se eu digo que eles serão destruídos, mas os seus corações voltarem para mim, não posso eu transformá-los? Verdadeiramente o Senhor nos mostra aqui de que se houver verdadeira entrega nos nossos corações, Ele pode sim nos moldar. Ele pode sim mudar aquilo que estava destinado a nós. Ele pode sim
nos fazer segundo o seu propósito. Porque um vaso naquela época, ele não era só para guardar alguma coisa. Ele era parte do ambiente. Hoje nós temos quadros, a gente tem... a gente coloca uns quadros, coloca uns papéis de parede bonitos nas nossas casas. A gente enfeita ela de diversas formas. Antigamente, um dos maiores enfeites que se tinha eram os vasos. Eles eram criados com molduras específicas, com desenhos específicos neles. Então eles serviam para mais de um propósito. Não era só guardar o vinho, guardar a farinha, guardar alguma coisa dentro de casa, mas era para trazer vida para o ambiente também. Então, se nós permitirmos que o Senhor haja em nós, que Ele sonde a cada um de nós, transforme cada um de nós, enche cada um de nós e nos use, talvez nós venhamos a fazer aquilo que é o propósito dEle, algo grandioso. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Ore isso verdadeiramente. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
usa-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Que seja uma oração sincera dos nossos corações, que verdadeiramente venhamos a desejar o Espírito Santo de Deus, amém? Ore ao Senhor, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Cante novamente, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Novamente as minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia.
E o propósito pelo qual nós viemos aqui é para adorar ao único e verdadeiro Deus. Quando a gente estava no ensaio, o Lucas olhou para minha cara e falou assim: faltou colocar uma música mais animada, né? Eu achei divertido, porque faz sentido, querendo ou não, assim, esse momento ele é um momento de culto ao Senhor. Quando é que o Senhor quer que a gente chore todas as vezes, né? Existe alegria na presença do Senhor, e essa é uma coisa que muitas vezes a gente perde, sabe? A gente não tem muito deleite na presença do Senhor. A sensação que tem é que quando a gente se aproxima dele, eu digo assim, conforme a gente vai se esfriando, eu não consigo mais me alegrar nele. Muitas vezes eu chego perto dele e eu começo a ficar triste. Eu sinto que eu tenho que chegar lá me lamuriando, me entristecendo, me machucando, quando o Senhor, ele estava sempre em festas, ele estava em locais onde havia alegria, onde havia comunhão, onde havia vida. E muitas vezes falta isso na gente, falta nos sentirmos alegres, nos deleitar na presença do Senhor como quem realmente quer estar ali, sabe? Então que essa música venha trazer ânimo e alegria aos nossos corações, por poder louvar ao bom Jesus. Amém? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que verdadeiramente os nossos corações se entreguem a Ele, louvem a Ele e encontrem gratidão, alegria e satisfação na presença dEle. Que cada coração aqui possa se render ao falar do Senhor e possa permitir que o Seu Espírito haja em nós, nos moldando segundo o Seu propósito. Que em nome de Jesus os nossos corações sejam encontrados por Ti, Pai, nessa manhã. E que verdadeiramente possamos louvá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo e viver intensamente na Tua presença, sabendo que Tu és o Santo do Santo, o Rei dos Reis que nos escolheu. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar para o momento de ofertas. Com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que se eu ficar aqui falando de gratidão, eu vou tomar o tempo todo. E a nossa alma precisa ser saciada pela palavra do Senhor. Porque se nós saciar a nossa alma com a palavra, a gente vence. Porque os dias têm sido maus e a palavra do Senhor diz que vai ficar ainda pior. E que nós nos revestimos da graça e das armaduras de Deus. Eu convido os irmãos, somente um versículo, Salmo 37. E o versículo 25. Eu vou falar sobre a oferta e depois eu quero passar um testemunho do que eu vivi através da oração desta igreja. Amém? Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem o seu filho mendigar o pão. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Davi fala que ele foi jovem, e aqui vem falando, e agora sou velho. Eu diria idoso, porque quando a gente fala velho, parece que pesa um pouquinho sobre nós, mas aqui a gente vê qualidade, né? Ele foi jovem e hoje ele é velho, né? Aqui, fui jovem e agora sou velho. Mas ele diz e afirma que nunca viu um justo mendigar o pão. Que coisa profunda, irmão, foi essa palavra no meu coração, porque nós sabemos que esse Deus é um Deus generoso, misericordioso, bondoso, supre a tua necessidade, a minha necessidade. Você trabalha porque o seu Deus abriu a porta do trabalho. Você se alimenta porque o teu Deus permite o seu salário cair na conta e você receber, você pagar sua conta, você andar de cabeça erguida, você ajudar o templo do Senhor. Eu sou testemunha viva da ajuda deste templo, da oferta, do dízimo, da sua generosidade, porque o teu Deus, a qual você serve, é generoso, é bondoso. Ele abençoa o teu salário, Ele abençoa a tua saúde. Não é fácil nessa semana de chuva, eu ali meditando nos irmãos que saem de madrugada para trabalhar, um frio, a chuva, mas o Senhor sustentou você e o Senhor sustenta eu, porque eu vivo do sustento de Deus, e isso eu já aprendi, pus na minha cabeça, amém? Eu quero que você dê seu dízimo, dê a sua oferta, com muita alegria, com muita gratidão a esse Deus que tudo pode. E quando você achar que você não pode nada, clama a Ele que Ele pode tudo. E eu quero dizer para a igreja, o fruto desta oração, irmãos, no mês de abril eu passei uma aflição muito grande. Eu vim aqui porque eu tinha certeza que o Espírito Santo me trazia, porque de mim mesmo eu não tinha força. E eu passei uma luta muito grande com um dos meus filhos. E o pastor no mês de maio lançou sobre nós, para nós estar acompanhando 31 dias sobre a família. Para pensar na mulher vitoriosa, está aqui na sua frente.
Meu filho teve um problema muito sério, ainda está com um problema muito sério. Eu vinha orando através da campanha, não que nós não fazemos campanha, através dos 31 dias sobre a família do propósito no mês de maio, certo? E ali foi lançado revestivos da armadura, Efésios 6:10. E ali, irmãos, eu ficava ali, a luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra a potestade. E fiquei naquele versículo. E quando foi esses dias agora, meu filho me chamou, eu ali conversando com ele, o pai tentando falar do amor de Cristo. Mas ainda não chegou o momento, mas eu creio que se ele for de salvação, vai chegar. E ele falou para mim, ele falou: mãe, a senhora e o pai não faz ideia na cabeça de vocês quantas vezes eu tentei me matar. Vocês não fazem ideia. O que eu passei, o que eu estou passando e quantas vezes eu planejei a minha morte. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora e para o pai, que não aconteceu isso, eu não sei por quê. Porque quando eu ia fazer algo me impedia. E eu quero te dizer que esse algo é o Espírito Santo de Deus. Esse algo foi Jesus e é Jesus que deu a vida por ele. Eu apenas gerei pela misericórdia do Senhor. Mas quem cuida dos meus é o Senhor. E eu digo para você, não desista da sua oração. Às terça-feiras, irmãos, tem oração aqui. Venha buscar força, revestimento. Que eu disse muitas vezes aqui para a Zilda, para a Dorinha, a irmã Lourdes que me acompanhou nessa aflição. E eu dizia para elas: irmãs, ore por mim, me ajude. E isso, irmãos, é fruto de oração, é um orando pelo outro, é um ajudando o outro. E eu e você só vamos vencer se nós estivermos aqui de joelho dobrado, porque os dias são maus, vai ficar pior. E o Senhor manda nós nos revestir de toda a armadura. A maior que eu senti no meu coração foi a armadura da palavra. Porque se você estiver firmado na palavra, você não tropeça. A palavra do Senhor não deixa você tropeçar. E foi assim que aconteceu comigo. Por isso que eu sou grata a toda terça-feira, irmãos. Como o pastor vem sempre, quem vem aqui pega o microfone e nos avisa: terça-feira tem oração. É só uma horinha. Quantas vezes, irmão, eu venho aqui com muita dor, mas eu te confesso, do jeito que eu entro eu não saio. Porque no meu silêncio, nas minhas poucas forças, o Senhor tem me sustentado e vai sustentar você. E o Senhor falava para Jeremias: clama a mim. E eu convido você, clama ao Senhor, não desanime. Eu não sei qual é a tua causa, eu sei da minha, mas o Senhor deu vitória. Meu filho está lá, para a honra e a glória do Senhor. E eu creio que no tempo certo, certinho, porque tudo é pela permissão do Senhor. E o Senhor disse no meu coração que para tudo tem um tempo. E eu estou aguardando esse tempo do Senhor, amém? Eu vou orar junto com os irmãos, agradecer essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, né? Nessa manhã, porque nem todos conseguiram chegar. E você que está aqui, irmão, interceda por aqueles que não conseguiram chegar, para que o Senhor possa visitar, dar força, revestir, porque nós precisamos estarmos revestidos, e nós só vamos alcançar a vitória se eu e você colocar o joelho no chão. Não fica na sua casa: eu oro na minha casa. Não, irmãos, vem se revestir aqui junto com nós, porque eu oro por você, você ora por mim. Se eu estivesse na minha casa, eu não contava para a Dorinha, eu não contava para a Zilda, nem para a irmã Lourdes, e elas me ajudarem em oração, porque um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro. E hoje eu posso dizer para você, sou mais do que vitoriosa em Cristo Jesus, amém? Pai querido, Pai amado, Deus bondoso, misericordioso, Tu és um Deus tão generoso, Pai. Eu vivo da Tua generosidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui está, Pai. Obrigado, meu Senhor,
nesta manhã linda, maravilhosa, eu coloco eles, Pai, na palma das tuas mãos, pedindo a bênção, Senhor, sobre a vida deles, sobre o dízimo, sobre as ofertas, que eles possam, Senhor, dizimar e ofertar com alegria, porque o Senhor, quando dá para nós algo, o Senhor dá com tanta alegria, com tanta bondade, e nós não merecemos nada, mas o Senhor nos dá tudo, o Senhor supre todas as nossas necessidades, e eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos, e peço uma bênção especial pelo salário deles, pela saúde deles, que o Senhor possa, Pai querido, estar sempre com eles, Senhor, orientando, guardando, livrando, protegendo e dando um entendimento, discernimento da importância de nós dizimar e ofertar, porque o templo é seu, nós precisamos, Senhor, sempre estar colocando ajuda no templo. O Senhor não precisa de nada, é para o seu templo, para que nós possamos chegar aqui, Pai, e encontrar um lugar para sentar, uma água para beber, uma luz para nós enxergar a tua palavra e te glorificar. E isso é através, Senhor, do dízimo, das ofertas, da bondade e da generosidade dos teus filhos. E eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem trazer o dízimo de oferta. E dê ao Senhor com alegria. Ao Senhor não, ao templo, que o Senhor não precisa de nada. Ele nos capacita para que nós precisamos ter algo para sobreviver. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler 3 textos, tá? Lucas, capítulo 12, a partir do verso 54. Lucas 12, a partir do 54. Aí você já pode marcar o Lucas no seu dedinho, e aí você vai também abrir 1 Reis 19, a partir do verso 11. 1 Reis 19, a partir do verso 11. E Salmos 19. São os 3 textos que nós vamos fazer uma breve leitura aqui. Amém? Lucas, capítulo 12, a partir do 54. Então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem as nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre.
hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. 1 Reis 19, a partir do verso 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Salmo 19, a partir do verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Eita, texto bonito. Amém, queridos. Bem, a mensagem de hoje, poderíamos falar sobre discernindo os sinais de Deus na vida cotidiana. Deus continua falando conosco. A pergunta talvez não seja se Ele continua falando, né? Mas se nós ainda sabemos discernir a voz do Senhor no nosso dia a dia. Você já parou para pensar quantas notificações você recebe no seu celular por dia? Sabe aquele barulhinho, a tremidinha do celular? Uma notificação chegando atrás da outra? Quantas notificações você recebe por dia? Quantas vezes você desbloqueia o celular para ver uma notificação ou alguma coisa durante o dia? Nós vivemos cercados de informações, mas carentes de discernimento, né? Discernindo os sinais de Deus na vida cotidiana. Nós vivemos cheios de informações, mas carentes de discernimento. Recebemos centenas de notificações por dia, mas não percebemos as notificações do reino de Deus. Nós sabemos interpretar muitas coisas. Uma cara fechada ou um sorriso, nós sabemos interpretar gráficos econômicos, sabemos interpretar a meteorologia, se vai chover, se não vai. Nós sabemos interpretar tantas coisas, pesquisas de opinião, as questões dos algoritmos das redes, mas nós não sabemos interpretar aquilo que Deus está falando e fazendo através das vidas que estão ao nosso redor ou através da nossa própria vida. A questão aqui não é simplesmente o que acontece conosco, mas o que Deus deseja revelar com aquilo que acontece conosco. Você já parou para pensar nisso? O que Deus está querendo te revelar com aquilo que acontece com você? Nós precisamos entender que quando nós pensamos e entendemos que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, nós podemos entender que toda a vida é uma linguagem divina. Toda a vida é uma forma de Deus falar conosco.
Nós precisamos compreender, irmãos, né? Estamos falando sobre a questão de discernindo Deus, os sinais de Deus na vida cotidiana. E aí eu peguei a definição do que é discernimento, né? Para a gente não ficar meio perdido ou confuso quanto a isso. Discernimento é a capacidade de avaliar, julgar e compreender uma situação com clareza, sensatez e bom senso. Então o discernimento é aquilo que a gente avalia, julga e compreende, não de qualquer forma, mas com clareza, com sensatez e bom senso. É a virtude que permite distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso e o que é essencial do que é superficial, o que é necessário do que é aquilo que a gente deseja, né? Assim como Jesus falou para Nicodemos, é necessário, é essencial que você nasça de novo, senão você não vai ver o reino. O discernimento, irmãos, é uma capacidade de transformar informação em sabedoria. É saber discernir o que é certo do que é errado. E a partir do momento que eu entendo o que é certo e o que é errado, eu tenho mais clareza para tomar decisões. Por isso eu preciso ter discernimento na vida. Quando nós pensamos no dia a dia dos judeus de antigamente, na vida cotidiana nos tempos de Jesus, naquele tempo eles não tinham a mulher do tempo ou o homem do tempo que vem no jornal falar: olha, está acontecendo isso e vai ter uma movimentação do El Niño e vai trazer frio ou vai trazer chuva ou vai trazer calor, ou essa semana vai bater 35 graus ou vai bater 10 graus. Não, eles não tinham isso. Eles não tinham alguém da meteorologia para dizer a eles como é que seriam os dias, se tinha que sair de casaco, de capa ou não. Eles não tinham um relógio no pulso para ver as horas. Uma das coisas importantes que eles precisavam ter naquela época era a habilidade de observar. E a partir do momento que eles observavam, eles tinham que ter discernimento do que eles estavam vendo. Quando observamos, né, um agricultor daquela época, ele tinha que ver o vento de onde vinha, ele tinha que cheirar a terra para saber que tipo de terra era aquela, se era boa ou não, para poder plantar, as posições das nuvens, o comportamento dos animais, as fases da lua e o tempo da chuva. E é exatamente isso que Jesus está chamando a atenção no texto de Lucas, no capítulo 12. Discernir era uma questão de sobrevivência. Discernir, observar e tomar decisões era uma questão de sobrevivência. E Jesus fala no verso 54 do capítulo 12 de Lucas: quando vocês veem as nuvens surgindo do ocidente, você fala, vai chover. Se a nuvem vem do oeste, vai chover. Se a nuvem vem do sul, vai fazer calor. É o vento que vem do oeste. Está vindo do Mediterrâneo, vai ter chuva. Ao vento sul, ele vem do deserto, então vai fazer calor. E aí Jesus vira para ele e fala: hipócritas, vocês sabem discernir, vocês sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem discernir o tempo presente. Jesus não está questionando a inteligência ou a observação daquelas pessoas. Jesus está criticando a cegueira espiritual que estava impregnada neles. Eles conseguiam observar os sinais do tempo, mas não conseguiam discernir o que estava acontecendo diante deles.
Eles ignoravam, eles estavam ignorando a presença do próprio Deus que estava diante dos seus olhos. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Eu acho que a maior tragédia da nossa vida é a familiaridade. Como assim, pastor, a familiaridade? A familiaridade é um perigo espiritual. Porque o maior perigo espiritual não é viver longe de Deus, mas é se acostumar tanto com a presença de Deus ao ponto de não percebê-lo mais. E era isso que estava acontecendo, porque aquele povo, irmãos, o povo de Israel, eles cantavam o Messias, para o Messias, eles esperavam a vinda do Messias, eles estudavam as Escrituras sobre o Messias, eles cantavam, oravam, estudavam, mas quando o Messias chegou, eles não reconheceram o Messias. Eles passavam a história da vida deles inteira era esperando o Messias, e na vida dele tudo que eles faziam era apontando para a vinda desse Messias. As músicas eram cheias de Messias, a espera deles era pelo Messias, eles estudavam a Escritura rigorosamente esperando o Messias, e quando ele chega, não perceberam o Messias. Sabe por que eles não perceberam o Messias? Porque Jesus não está preocupado a corresponder às expectativas humanas. Quando nós nos decepcionamos com alguém, nós na realidade não estamos nos decepcionando com a pessoa. A gente está se decepcionando com a expectativa que nós colocamos de que aquela pessoa iria agir daquela forma, daquele jeito, né? Então a gente não está decepcionado com a pessoa, mas com a nossa própria expectativa. Nós tivemos a expectativa de que a pessoa tivesse determinada atitude, e aí nos entristecemos, nos frustramos, nos decepcionamos com a pessoa, da mesma forma que eles se decepcionaram com Jesus. Eles tinham uma expectativa do Messias, mas quando o Messias chegou, não foi nada daquilo que eles imaginavam. O Messias não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa manjedoura. O Messias não nasceu num palácio cheio de riquezas, mas ele nasceu num estábulo. E depois que ele cresce, ele fala que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. O ministério do Messias não começou no templo, cheio de pompas e paetês. Não. O ministério do Messias começa no deserto. O Messias não estava rodeado de pessoas poderosas e religiosas, de saduceus e fariseus. Não. O Messias estava rodeado de pobres, de publicanos, de prostitutas, de homens e mulheres que tinham um coração contrito e quebrantado. E esse era o dia a dia do Messias. E a partir desse dia a dia, dessa vida cotidiana do Messias, que eu gostaria de trazer para nós 4 pontos importantes para a nossa vida. Primeiro, que Deus fala do ordinário. Deus fala no e do ordinário, no dia a dia, naquilo que é corriqueiro nosso. E aqui eu quero me lembrar do texto que nós lemos lá em 1 Reis, no capítulo 19, porque quando nós pensamos em Deus falando conosco, né? Sabe aquele negócio assim, olha, Deus falou comigo, e aí a gente já imagina, a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como trovões. Deus falou por milagres,
por revelações. O céu se abriu, eu vi o anjo descer, eu vi a sarça pegando fogo. Olha a expectativa que nós colocamos. A gente sempre coloca uma expectativa quando fala: irmãos, Deus falou comigo. Nossa, como é que Deus deve ter falado, hein? Nossa, acho que o céu abriu, o pastor viu o anjo descendo, aquela voz veio e estrondou. A Bíblia mostra outra realidade. Quando a gente olha o texto de Elias tinha vivido altas aventuras com Deus. E aí ele chega num momento em que ele é abatido pelo desânimo, pela depressão, e vai para uma caverna, se refugia ali. E aí Deus quer falar com Elias. E aí o Elias já começa bem: opa, Deus vai falar, então agora o bicho vai pegar. Porque da outra vez eu orei e ele respondeu com fogo que consumiu o sacrifício que estava cheio d'água, para mostrar para os outros que o meu Deus é o Deus dos deuses. E aí vem um vendaval muito forte, depois um terremoto, depois vem fogo. E aí você fica imaginando: olha Deus falando, Deus está no vento. Não, Deus não estava no vendaval. Então ele estava no terremoto. Não, ele também não estava no terremoto. Mas com certeza então ele estava no fogo. Não, ele também não estava no fogo. Porque eram exatamente as formas como Elias esperava que Deus falasse. Deus fala com Moisés na sarça ardente. Deus depois se manifesta ao povo lá em Êxodo 19 e 20, na manifestação em cima, no cume do monte, com nuvens, com aquele vendaval, com raios, com trovões. O monte treme, ao ponto das pessoas que estavam lá embaixo falar assim: eu vou subir nada, você está louco. Seu pecador miserável do jeito que eu sou, se eu subir ali eu vou ser consumido por esse negócio todo, vou não. E era isso que o Elias estava esperando. Manifestações extraordinárias de Deus. Só que lembra que Deus não está preocupado em corresponder às nossas expectativas humanas. Então ele não estava no vento, ele não estava no terremoto, e ele também não estava no fogo. Mas aí vem um sussurro suave. Um sussurro suave. O sentido no hebraico aqui é de um som, de um silêncio fino. É estranho para nós, né? O som de um silêncio fino. É mais ou menos esse o sentido que o hebraico quer dizer. É um sussurro suave. Algo quase que imperceptível se você não estiver atento. E foi assim que Deus falou com Elias. Por que Deus falou com um sussurro suave? Será que é porque Deus estava fraquinho? Estava cansado? Deus está cansado, então ele vai falar bem baixinho, né? Vou falar baixinho porque eu estou cansado. Não. Deus fala num sussurro suave não porque ele está cansado, mas porque ele quer ter intimidade. Ele quer mostrar para Elias que ele quer ter intimidade com Elias. E nós precisamos entender isso. Quem ama não precisa gritar. Deus prefere um sussurro suave a um espetáculo. Esse é o Deus que nós servimos. E um sussurro suave, irmãos, ele me leva para o segundo ponto, em que a nossa rotina pode ser um altar de Deus. Deus não vai gritar, Deus não vai falar alto. Ele vai falar conosco muitas vezes num sussurro suave, porque Ele quer ter intimidade. Quem quer ter intimidade não grita, sussurra. Quem ama não grita, sussurra de forma suave.
E a rotina, e esse sussurro suave, ele deve e provavelmente ele vai acontecer na nossa rotina. E nós precisamos entender que a nossa rotina, ela pode e deve ser um altar para Deus. Quando nós olhamos os tempos antigos, toda a vida do judeu girava ou lembrava Deus. Girava em torno de Deus, tudo que eles faziam faziam com que eles se lembrassem de Deus. Quando eles acordavam, a primeira coisa que eles faziam não era pegar o celular para ver qual que foi o placar dos jogos de ontem, que passaram na madrugada. Não, a primeira coisa que eles faziam ao acordar era orar. E a primeira oração deles não era para pedir para o Senhor: Senhor, abençoa hoje porque eu tenho isso. Não, era: Senhor, eu te agradeço pela noite de descanso. E eu te agradeço pelo dia que o Senhor criou para me viver hoje. Quando eles iam vestir as roupas, eles se lembravam das leis. Porque nas roupas haviam sempre a lembrança das leis. Muitas partes das roupas deles faziam referências às leis. Quando eles entravam ou saíam de casa, eles sempre colocavam a mão na mezuzá, que era uma caixinha que ficava no batente da porta na entrada, e faziam uma oração na entrada e na saída. Quando eles iam comer, sempre tinham uma oração de agradecimento pela bênção de Deus, de provisão de Deus. E quando iam plantar, eles sempre se lembravam de que quem provê é Deus. Ele pode plantar semente ali, mas se as chuvas não vier, se a quantidade necessária de sol e de sombra não vier, se o tempo não estiver propício, se a terra não for boa, aquela semente não vai florescer. E o problema não está na semente, muitas vezes está no solo. Assim como acontece conosco. Nós recebemos a semente da palavra e nem sempre ela frutifica na nossa vida. Por quê? O problema está na semente? Não, está no solo que recebe a semente. Corações duros, espinhosos, extremamente ansiosos com o dia de amanhã, que sufocam a nossa vida com expectativas que Deus nunca disse que ia fazer ou não, mas nós criamos. Então, quando a gente olha o cotidiano, a vida diária daquelas pessoas do mundo antigo, tudo o que eles faziam remetiam a Deus. Desde acordar até dormir, o trabalhar, tudo levava eles para Deus, ou trazia Deus à presença deles. Mas nós vivemos de uma forma diferente. Nós separamos o que é a vida comum do que é a vida espiritual. Quando é que a gente vive a vida espiritual? Quando a gente vem à igreja, no culto, na oração na reunião de oração de terça e no estudo bíblico na quinta-feira. Ali eu vivo uma vida espiritual. E quando eu saio da igreja? Bem, aí eu vou viver a vida diária, a vida comum, o dia a dia. E esse é o grande problema da maior parte das pessoas que frequentam igrejas e que ouvem a palavra. Não conseguem levar para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, a presença de Deus. Ah, Senhor, vem aqui, ora, pede, suplica a Deus, que Deus faça, que Deus interaja, que isso e aquilo outro. Mas quando eu estiver trabalhando, deixa que eu resolvo, Senhor, é comigo. Só se der algum BO, eu falo, Senhor, ajuda aqui, ó. Resolve aqui, que deu um problemão aqui nesse negócio aqui, eu não estou conseguindo dar um jeito. Então o Senhor resolve aqui, depois pode parar, deixa que eu conduzo. Lá em casa, a mulher é minha, ou o marido, ou o filho, ou os pais são meus. Então o Senhor não tem nada a ver com isso. Lá em casa quem grita mais é que tem a razão. Então lá em casa sou eu que mando, né? Tem um irmão que fala: na minha casa quem manda é minha mulher e eu mando nela, né? E aí
É na base da gritaria. Quem grita mais tem mais razão. Por quê? Porque é a vida do dia a dia. Que negócio de Deus? Deus é muito passivo, Deus é muito tranquilo. E se eu não falar grosso com a mulher lá, ela vai querer dominar. Não, porque se eu respeitar demais esse marido aí, eu estou perdida. Se eu ouvir esses pais, eles são muito quadrados, são muito antiquados. Não, eu não vou estar envolvido ali com a galera. Nós fazemos isso. Deus não tem espaço na faculdade onde eu estudo. Deus não tem espaço em casa. Deus não tem espaço quando eu estou trabalhando. Deus não tem espaço quando eu estou fazendo uma faxina em casa. Por quê? Porque na vida religiosa, esse negócio de Deus a gente vê lá na igreja. Bíblia a gente abre na igreja, não precisa ler a Bíblia em casa. É assim que nós vivemos a vida. E aí nós reclamamos de tantas coisas. Pastor, eu não sei porque que eu estou tão ansioso ou tão ansiosa. Não sei porque que tem tanta briga na minha casa. Eu não sei porque que meu filho, minha filha não quer mais vir à igreja. Eu não sei porque que o meu marido ou a minha esposa não quer mais vir à igreja. Está tão desanimado com a igreja. Está tão desanimado com as coisas de Deus. Porque não estão enxergando a presença de Deus no dia a dia. Deus não está fazendo parte da nossa vida diária. É só por isso. Deus não é visto na vida daquele que frequenta uma igreja. Muitas vezes a gente fala tanto de Deus aqui dentro, mas quando sai, as pessoas não conseguem ver Jesus em nós. Se Jesus não transforma a minha vida, como é que vai transformar a vida do outro? Se eu separo a minha vida e falo para Jesus, olha, isso aqui você não mexe, isso aqui é coisa minha. Você vai mexer só nisso aqui. Não funciona, irmãos. Sabe por que não funciona? Porque quando Jesus ele chamou os discípulos, Jesus encontrou cada um deles nos seus afazeres do dia a dia. Ele foi encontrar discípulo pescando, trabalhando, plantando, regando. Ele foi encontrar discípulo dentro de casa, cozinhando. As pessoas não deixaram de fazer as suas coisas, deixaram a sua vida cotidiana, esperando sentado lá para que Jesus viesse agora Jesus vai vir. Então a gente para de fazer tudo que a gente está fazendo e vamos abrir um espaço agora espiritual na nossa vida, porque agora Jesus vai falar conosco. Não. Jesus ele está falando com você está trabalhando de Uber, de táxi, dirigindo caminhão, ônibus ou qualquer outra coisa. Jesus vai te encontrar nesses lugares. Jesus vai te encontrar lá no escritório, na festa da empresa. Jesus vai te encontrar na hora que você estiver reunido com um monte de gente para assistir o jogo do Brasil. Jesus vai aparecer ali de repente para ver como é que você torce. E pode te chamar ali para ser um discípulo, uma discípula dele. Jesus vai te encontrar no momento que você estiver ali vegetando, sem fazer nada, com a boca aberta, né? Fala aí, o que você está fazendo? Está perdendo tempo? Está jogando, tempo fora? Vem e me segue. É interessante que eu me lembro de uma ilustração de um turista que foi visitar um mosteiro, e aí ele perguntou pro monge, o que vocês fazem aqui o dia inteiro, cara? Porque o monge, é aquele cara que vendeu tudo, abriu mão de tudo para viver lá no mosteiro. E vai viver do que eles plantarem. E o turista foi lá, tem uma atmosfera toda diferente aqui e tal. O que vocês fazem aqui o dia inteiro? Aí o monge, ele falou, olha, aqui a gente cai, levanta, a gente se distrai e volta. A gente esquece de Deus e depois se lembra. E aí aquele turista saiu extremamente decepcionado, porque ele esperava visões extraordinárias, um negócio absurdo, E não teve nada disso. Depois de um tempo, esse turista começou a entender que aquilo que o monge tinha dito para ele era a essência da maturidade espiritual.
A essência da maturidade, da santidade espiritual acontece não em viver todos os dias coisas extraordinárias, mas encontrar Deus nas coisas ordinárias do dia a dia, em relacionamentos, em conflitos. É ali que a santidade e a maturidade se desenvolvem, na minha, na sua, na nossa vida. E é isso que vai moldar os corações. Discernir não é encontrar respostas rápidas, mas é aprender a reconhecer a presença de Deus nos acontecimentos diários, nos relacionamentos e nos movimentos do coração. É assim que a gente aprende a discernir. É igual uma vez a gente estava no estudo aqui, e aí teve uma pessoa que eu falei, no estudo eu falei assim, olha, Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. A palavra do Senhor fala que nós temos que orar sem cessar. Aí teve uma pessoa que falou assim, para você é fácil falar isso, né, pastor? Porque você vive o dia inteiro só orando e lendo a Bíblia. Eu falei, mas então é essa a visão que você tem de um pastor? Que o pastor passa o dia inteiro só orando e lendo a Bíblia? Aí eu falei para ela assim, vem passar um dia comigo. Vem andar comigo um diazinho só, para você sentir na pele o que é ser um pastor. O que um pastor faz no seu dia a dia? Assim como você, como outras pessoas, eu também fico bravo, eu também me decepciono, eu também crio expectativas. Existem momentos em que eu estou ansioso, mas em todos esses momentos eu preciso entender que Deus está ali. E é esse Deus que me traz de volta. Opa, você está ansioso por quê? Não sou eu que cuido? Senhor, é verdade, né? Eu tinha esquecido. Tinha até esquecido que o Senhor estava aqui. Isso faz parte da nossa vida. Mas é a maturidade e a santidade que vão nos conduzindo a conseguir enxergar Deus no nosso dia a dia, nos acontecimentos e nas coisas que vão se desenvolvendo. E diante disso eu trago um terceiro ponto. Deus fala através das interrupções. Na nossa cultura moderna, ser interrompido é um negócio que tira a gente do sério, não é? Você está fazendo um negócio e aí vem alguém e te interrompe. Você está escrevendo um texto ali, chega aqui, deixa eu perguntar um negócio. E você respira fundo, conta até 10, fala, tá bom, né? Já me interrompeu mesmo? Você está fazendo um negócio lá e chega alguém e fala, não sei o que, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Não, vem aqui, deixa eu te mostrar. Aí às vezes você já sai irritado, né? Você já nem quer ver mais aquela porcaria, porque te interrompeu no que você estava fazendo. Não é verdade ou eu estou errado? As interrupções no mundo moderno, elas são terríveis para nós. Nós não aceitamos muito bem. Para nós ser interrompido, a interrupção é inimiga nossa. Só que, para Deus, as interrupções muitas vezes são um convite. Para Deus, as interrupções muitas vezes são um convite. Você já parou para observar Jesus? Quase todos os milagres que ele fez foram frutos de interrupções. Bartimeu interrompendo ele, a mulher do fluxo de sangue, ele estava indo para um lugar e a mulher atrapalha no meio do caminho, ele estava indo fazer um milagre, aparece a mulher, pega no... Mas rapaz, me interrompendo, né? O Jairo, as crianças que muitas vezes apareciam ali, os discípulos, quantas vezes os discípulos interrompiam Jesus? E as multidões? Várias e várias interrupções. E a gente precisa entender que o reino de Deus cresce em meio às interrupções. Às vezes um atraso pode evitar uma tragédia.
Poxa, perdi o ônibus. O ônibus de repente passou vazio. Lá na frente, capotou o ônibus. O motorista saiu ileso. Mas e se esse ônibus estivesse cheio? Foi uma interrupção. Poxa, eu ia chegar no horário, mas o motorista não parou. Isso pode evitar uma tragédia, uma doença. Muitas pessoas são acometidas de doenças, de enfermidades, e depois que ela enfrenta aquela doença, aquela enfermidade, faz com que ela reorganize as suas prioridades, faz ela entender que o trabalho sempre vai ter, né? Como Jesus fala, os pobres vocês sempre terão, mas a minha presença aqui, não. O trabalho a gente sempre vai ter, mas a família nem sempre vai estar completa. O culto de hoje está aqui, está acontecendo. Vai ter culto semana que vem? Não sei. E se houver, não vai ser igual ao de hoje. O que nós vivemos aqui hoje foi para nós vivermos. A semana que vem, não sei. Reorganiza. Enfermidades e doenças podem vir para reorganizar as nossas prioridades. A perda de algo pode vir revelar a idolatria do nosso coração. Perdi o emprego, fiquei desesperado, chorei, estou em depressão porque eu perdi o emprego. Qual lugar esse emprego tinha no seu coração? Muitas vezes ele era um Deus. Perdi um filho. Acabou a minha vida, não tenho mais motivo para viver, não tenho mais disposição para nada. E eu me lembro daquela história do pastor que eu sempre conto para vocês, né? De que o pastor, ele tinha 3 filhos. Só que o mais novo, que era o caçula, né? Ele era aquele filho... Uou! Tudo era por aquele menino, o mais novinho. Até que uma enfermidade tomou conta daquela criança. Levaram a médicos, especialistas. Ninguém descobriu o que a criança tinha. Depois de 3, 4 semanas, a criança veio a óbito. E esse pastor se afastou de tudo. Se afastou dos outros filhos, da esposa, da família. Se afastou do ministério. Se fechou. Numa depressão, numa escuridão e trevas tremenda. E as pessoas não sabiam quanto tempo ele ficaria longe, né? Esse pastor ficou quase 1 ano, sem falar com ninguém, male comendo. Depois de 1 ano ele retorna da sua escuridão e ele vai ministrar a palavra no púlpito. E quando ele ministra a palavra, a primeira coisa que ele diz é que Deus tinha tirado o ídolo dele. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E depois de muita dor e sofrimento, ele compreendeu que o filho que ele tinha, o mais novo, havia se tornado um Deus na vida dele, acima do próprio Deus. O filho dele era mais importante do que Deus. E Deus havia tirado o seu ídolo para que ele reorganizasse a sua prioridade. Deus deveria ser a prioridade e o único no coração daquele pastor. Assim muitas vezes acontece conosco. Deus nos permite perder coisas e pessoas para que a gente possa entender quem eram os nossos ídolos. Uma crise, né? As crises vêm não para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé. Mas para ela fortalecer a nossa fé, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Nós precisamos discernir aquilo. Porque
Muitas vezes nós entendemos que um obstáculo é uma interrupção. Mas, lembra que no reino, um obstáculo pode ser um convite para um encontro com Deus. E nós precisamos entender isso. Talvez aquele problema, aquela dificuldade, aquela crise que está acontecendo, que para você parece um obstáculo intransponível, nada mais é do que Deus te convidando para um encontro. Você não tem tempo para mim, a gente não tem tempo para conversar, então eu permiti que uma adversidade, uma crise aconteça, para a gente encontrar tempo de conversa, né? A gente tem os irmãos do tornozelo quebrado aqui, que vivia na correria. Deus falou assim: eu vou dar uma quebradinha no tornozelo para a gente poder ter um tempo junto. Deus permite isso. Assim como Ele permite enfermidades, Ele permite doenças, mas a gente precisa discernir se isso vem de Deus ou não. Precisamos ter discernimento espiritual. E para conseguir esse discernimento, eu levo a gente para o quarto ponto. Discernimento exige silêncio. Tem um irmão que convivia conosco, que todas as vezes que ele vê alguém falar de silêncio, ele fala que lembra de mim. Por quê? Porque para a gente poder discernir a voz de Deus, nós precisamos de silêncio, externo e interno. Nós vivemos numa geração de muito barulho e pouca contemplação. De muito consumo e pouca escuta. E aqui eu me lembro do Salmo que nós lemos, o Salmo 19, em que ele fala que os céus falam da glória de Deus. O firmamento está demonstrando a habilidade das mãos de Deus de separar as águas da terra das águas dos céus. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles tornam tudo isso conhecido, mas não tem som nas palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. A sua mensagem, porém, chega a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Então ele está falando que os céus e o firmamento falam sem palavras. Quando foi a última vez que você parou para contemplar os céus? Quando foi a última vez que você parou para contemplar a criação de Deus? Que fala dele, Romanos 1 vai dizer que toda a criação fala de Deus, anuncia, prega Deus, sem palavras. Toda a criação mostra as habilidades das mãos de Deus em formá-la, e não precisa falar nada. E quem está atento a todas essas coisas é arrebatado pela glória de Deus. Eles falam, e nós vivemos num mundo em que tem muito barulho, muita coisa, e a gente não consegue discernir a voz de Deus. E aí as pessoas falam assim: não, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Quando é que você ouviu Deus falando com você pela última vez? Porque para você ser um homem ou uma mulher de Deus, você é alguém que obedece a palavra de Deus. E para obedecer a palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, se você me diz que é um homem ou uma mulher de Deus, mas não conhece a palavra, então eu posso discernir que você não é um homem ou uma mulher de Deus, por não conhecer a palavra. Se você diz que é um homem ou uma mulher de Deus, mas não tem tempo para Deus, para contemplar Deus e a sua criação, alguma coisa está errada.
Quando nós abrimos o texto de Deuteronômio no capítulo 6, a partir do verso 4, tem ali uma oração que era constante na vida dos judeus, que diz: ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, é único. E isso é algo que você deve guardar no seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. E ensinar os seus filhos, não marcar horário. Olha, amanhã nós temos um horário das 8 às 9 da manhã para falar sobre Deus. Não, você não precisa de horário para falar com seus filhos sobre Deus. Todas as oportunidades, tudo o que você faz é uma oportunidade para manifestação da glória de Deus. Lembra, Deus está no seu cotidiano. E quando o texto de Deuteronômio fala isso, no verso anterior, no verso 3, ele fala muito claramente: ouça e obedeça, ó Israel. O que eu preciso para obedecer a Deus? O que eu preciso para obedecer a Deus? Ouvir, vocês não estão ouvindo. O texto diz: ouça e obedeça, ó Israel. O que eu preciso para obedecer? Ouvir. Eu não tenho como obedecer se eu não estou ouvindo Deus falar. Eu não tenho como obedecer se eu não conheço o que Deus está me falando. Isso é discernimento, irmãos. É a capacidade de ouvir Deus. E nós precisamos estar atentos. Ele fala: ouça e obedeça. Para obedecer eu preciso ouvir. Se eu não ouvir, eu vou fazer as coisas do jeito errado. Se eu vivo um casamento em que eu acho que eu sei como é, o meu casamento tem a tendência a ser um casamento fracassado. Se eu resolver criar os meus filhos da forma como eu entendo que é certo, a criação dos meus filhos tende a ser muito complicada, e eu vou criar seres humanos ainda mais complicados do que já são. Por quê? Porque eu não ouvi Deus. E aí eu digo que eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, esse negócio de ficar parado e ouvindo Deus é muito difícil. E é isso que eu quero que a gente entenda. Jesus tinha uma vida tão sobrecarregada. As demandas de Jesus eram muitas. Mas ele constantemente saía do meio da galera, da multidão, e ia para os lugares mais solitários. Não porque ele estava apenas cansado, mas porque ele precisava ouvir o Pai. Jesus muitas vezes acordava na madrugada e ia para os lugares solitários, para estar em solitude com Deus, ouvindo Deus. Ele precisava ouvir o Pai. Se Jesus precisava ouvir o Pai, imagina nós. Se Jesus precisava ouvir o Pai, imagina a gente. E aqui a gente precisa entender que o maior sinal de Deus para nós é Jesus. O maior sinal de Deus para mim, para você, para todos nós, é o próprio Jesus. Ele é o verdadeiro sinal. E o interessante é que o maior erro dos fariseus é ter amado mais os sinais do que aquele para o qual os sinais apontavam. Sabe a história do cara do sábio que aponta a estrela, os céus, e o idiota, o tolo, olha para o dedo do sábio? É exatamente isso. Os sinais apontavam Jesus,
Mas os fariseus amavam o quê? Os sinais, não Jesus. Ao ponto de Jesus estar diante deles, eles não conseguiam reconhecer, porque eles estavam focados demais nos sinais. Tolos. Tolos. Os milagres, a criação, as escrituras, a história, a própria vida, tudo apontava para Cristo. E eles amavam os sinais, eles amavam e adoravam a criação, as escrituras, a história e até a própria vida mais do que Jesus. E Jesus diz que aquele que ama a sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque está amando o sinal e não o Messias. Se nós interpretarmos corretamente os acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia, nós vamos ver que tudo o que acontece está nos levando para mais perto de Deus. Só que ir para mais perto de Deus é uma decisão que nós tomamos. Porque nós podemos enxergar os acontecimentos como uma voz divina que nos convida à intimidade. Sejam acontecimentos bons ou ruins aos nossos olhos. Ou a gente pode sentar e murmurar, xingar e espernear que nem uma criança mal educada. E aí a gente não vai se aproximar de Deus, a gente não vai conseguir discernir o que está acontecendo como uma oportunidade de encontro com Deus. E aí eu tenho, para a gente começar a encerrar, uma aplicação prática de um exercício de discernimento espiritual para a gente fazer, ok? E aí o Felipe vai colocar ali um exercício para a gente fazer durante a semana. Um exercício de discernimento espiritual. Como é que isso funciona? Ao final de cada dia, você separa aí uns 10, 20 minutos para responder essas perguntas. Porque se a nossa mensagem hoje é discernindo os sinais de Deus na vida cotidiana, primeira pergunta, onde eu percebi Deus hoje? É um exercício para ser feito. As perguntas são essas. E aí ao final de cada dia, você vai responder onde eu percebi Deus hoje. Porque Deus, Ele precisa ser percebido no nosso dia a dia. Em que momento eu resisti ao que Ele queria me ensinar? Porque a gente faz isso, a gente resiste ao ensino de Deus. Mas será que eu tenho consciência disso? Eu preciso parar para fazer esse exercício de discernimento espiritual. Em que momento eu resisti ao que o Senhor, ao que Deus tinha para me ensinar? Quem Deus usou para falar comigo hoje? Às vezes Deus usa tanta gente para falar conosco e a gente está desatento. Mas se a gente parar no final do dia e perguntar: quem foi que Deus usou para falar comigo hoje? Deus fala conosco todos os dias. Mas muitas vezes a gente não discerne como Deus falou comigo, através de quem Deus falou a minha vida. Então eu preciso parar para fazer esse exercício e pensar: quem foi que Deus usou para falar comigo hoje? O que mais despertou gratidão no meu coração hoje? A gente fala de gratidão, mas você já parou para pensar: poxa, o que mais despertou a gratidão no meu coração hoje?
Qual situação difícil pode esconder um convite de Deus? Lembra dos obstáculos e interrupções? Qual foi o obstáculo ou a interrupção que aconteceu comigo hoje e que na realidade foi um convite de Deus? Sabe aquela que uma das coisas que eu aprendi, irmãos, desde que eu me tornei pastor, né? É que eu não controlo a minha agenda, só uma parte dela. Metade da minha agenda eu marco algumas coisas, e a outra metade eu deixo para as interrupções, para aquilo que Deus está me convidando. Sabe aquela questão, às vezes assim, marquei de amanhã fazer tal coisa, isso, meu dia está cheio amanhã. É um erro que você e eu cometemos, porque nós não damos espaço na nossa agenda para as interrupções que são convites de Deus. E aí de repente, pastor, eu preciso conversar com o senhor de forma urgente hoje, tal. Mas eu não posso, porque minha agenda já está cheia. E aí eu vou lá e desmarco. Falo, tá bom, irmão, a gente vai conversar. Se encontra tal e tal horário. Aquela interrupção poderia me deixar irritado. Mas não. Por quê? Porque faz parte de um convite de Deus para algo que Ele está fazendo. E a pergunta número 6. Como vi Cristo sendo formado em mim hoje? Será que Cristo foi formado em mim hoje? Será que alguma parte de Cristo foi formada em mim hoje? Será que eu tive a mente de Cristo hoje, um pouquinho mais próxima da mente do Senhor? Será que eu pensei como Jesus hoje? Será que eu tive a compaixão que Jesus tem pelos pobres, pelos necessitados, por aquele que sofre? Porque Jesus via as multidões como ovelhas sem pastor, e aquilo despertava compaixão no coração de Jesus. Será que algo de Cristo foi formado em mim hoje? E eu preciso colocar aqui, como eu vi Cristo sendo formado em mim hoje? São exercícios espirituais que nós precisamos fazer. Porque o meu objetivo hoje é exatamente esse: trazer a você o discernimento de Deus na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Onde é que essa mensagem de hoje entra na minha semana? Quando eu sair daqui, eu vou deixar essa mensagem aqui gravada e tudo bem? E já era? Ela não fez nada aqui dentro de mim, na minha mente, no meu coração, para me levar a uma atitude diferente? Como é que esta mensagem vai me fazer tratar diferente as pessoas no dia a dia? Se eu continuar vivendo uma vida descompromissada, essa vai ser só mais uma mensagem, mas aqui está um desafio para você fazer, todos os dias. Semana que vem nós temos o quê? Ceia, não é? E aí a gente sempre lembra que na ceia a gente tem que fazer o quê? Autoavaliação, autoexame, discernir, autodiscernimento, discernir a nós mesmos e a nossa própria vida. Não é só para o dia da ceia. O exercício de discernimento espiritual é para todo dia. E está aqui. Se você não sabia como fazer isso, estou te dando o passo a passo de como fazer isso. Se você olhar, viver no seu dia a dia, isso aqui, e no final do seu dia você responder essas questões, você vai começar a observar os sinais de Deus na sua vida, na sua rotina simples, no seu dia ordinário, e não ficar esperando o céu abrir, o anjo descer, um raio, trovão, uma voz forte, estrondosa falar com você de forma extraordinária, e aí você fala, Deus falou comigo hoje. Não. Lembra que Deus ele fala num sussurro suave, e a gente precisa estar atento para ouvir a voz dele. O mundo, irmãos, ele está cheio de sinais, mas nós precisamos compreender o significado desses sinais.
Tem pessoas que ficam esperando um milagre, alguma coisa fora do normal, e se esquecem de observar o dia a dia. Deus está presente no nosso dia a dia. Ele está presente na mesa quando a gente se assenta para comer com a nossa família. Ele está presente numa conversa, num bate-papo, numa visita que a gente faz a um irmão, num irmão que a gente recebe que vem nos visitar. O Senhor está presente numa porta que se fecha, numa porta que se abre, numa amizade que começa ou numa amizade que termina. Ele está presente nos mais variados pontos do nosso dia a dia. Ele está presente naquela lágrima de tristeza ou de alegria que escorre do nosso rosto. Ele está presente na oportunidade que nós temos de servir o reino com os nossos dons. Ele está presente em cada pequena coisa. Quem aprende a discernir a presença de Deus no seu dia a dia, nunca mais vai viver um dia comum. Porque todos os dias, quando nós vemos a presença de Deus, já é algo extraordinário. Quando a gente aprende a enxergar a presença de Deus nas coisas simples do dia a dia, poxa, estou lavando uma louça e eu estou sentindo a presença de Deus, Deus está presente. Estou fazendo uma faxina e Deus está presente. Fazendo uma comida e Deus está ali presente. Estou num trânsito infernal da nossa cidade, mas Deus está presente, eu posso desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Então não é mais um dia, não é um dia comum. Assim como a presença de Deus torna santo o monte, aonde ele fala com Moisés, que diz, olha, tira as sandálias, porque o monte onde você está pisando é santo, a terra que você está pisando é santa. Não porque a terra seja santa, mas a presença de Deus torna santa. Se Deus estiver presente no nosso dia a dia e nós conseguimos discernir a presença dEle, nós vamos viver dias de santificação. E um último desafio, né? Eu dei um desafio aí semanal, vou colocar mais um, põe aí. Aquele lá é para o final do seu dia, para você ter tempo de escrever e tarará, tarará, certo? Esse daqui você vai escrever também num caderno, quando chegar perto de você dormir. Você desliga o celular, televisão, pega a sua Bíblia e tem um momento de silêncio com Deus. Deixa Deus falar ao seu coração por meio de um versículo, ou de algo, ou do próprio silêncio. E aí, depois de você permanecer em silêncio por um tempo, escreve uma resposta para essa pergunta: Senhor, quais os sinais da Tua presença que eu quase deixei passar hoje? Porque aquelas 6 perguntas é para você no final do seu dia ali, dar uma olhada geral no que aconteceu e tudo e respondê-la. E aí quando você estiver indo dormir, porque aí você já não está mais na correria do dia a dia, você está ali no ambiente familiar, na sua casa, sai um pouquinho da presença da sua família, vai para um lugar mais só, pega a palavra do Senhor e deixa Deus falar com você através de um versículo ou através do próprio silêncio que você vai estar ali, e responde essa pergunta: Senhor, quais sinais da Tua presença eu quase deixei passar hoje? Quase, porque agora eu me lembrei disso que aconteceu. Eu me lembrei que, o Senhor esteve ali, eu não tinha colocado naquelas questões. Quase deixei passar, mas eu trouxe de volta. Muitos de vocês talvez comecem a responder essas perguntas, e aí no primeiro dia ok, no segundo dia ok, no terceiro seja, não deu tempo, no quarto, não vou fazer, no quinto já deixa quieto, acabou, já abandonou. Mas se você mantiver a disciplina, porque para fazer isso aqui, esse exercício de discernimento espiritual, você precisa ter disciplina. De todos os dias você fazer
essa avaliação do seu dia. Se você tiver essa disciplina, Deus vai mudar não só a parte externa, mas principalmente Ele vai formar um coração que se torna um coração atento à presença de Deus no seu dia a dia. E um coração que está atento à presença de Deus é um coração capaz de reconhecer a presença do Senhor nos mais diversos acontecimentos. Nós vamos ter um coração que consegue discernir a presença de Deus no partir do pão, na dor compartilhada, numa visita realizada, na simples alegria de abrir os olhos de manhã e compreender que Deus, enquanto eu dormia, Ele criava um dia para que eu pudesse glorificá-lo, com a minha vida, com a minha família, com as atitudes, com o meu comportamento e com um coração realmente transformado. Porque um discípulo maduro, ele não fica buscando momentos extraordinários para tentar compreender a presença de Deus, mas o discípulo maduro é aquele que consegue discernir a presença de Deus no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nos momentos bons e ruins que acontecem no seu dia a dia, e enxergar que interrupções ou obstáculos não são apenas para me irritar, para tirar o meu controle, mas são os convites de Deus para viver algo realmente divino. Quero te convidar a curvar a sua cabeça e orar comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome. E nós somos gratos, Senhor, por podermos estar aqui e compartilhar da Tua palavra, Senhor, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, do nosso ordinário, do nosso domingo. Todos os domingos nós compartilhamos da palavra e todos os domingos o Senhor fala conosco. Mas será que nós estamos conseguindo interpretar os sinais, o significado dos sinais da Tua palavra, Senhor? Porque o Senhor fala através do nosso dia a dia, o Senhor fala na nossa rotina diária, Senhor, de acordar, de comer, de tomar banho, de trabalhar, de nos alimentar com a família. O Senhor vai falando conosco em cada momento desses. Mas por ser a nossa rotina, nós já nos acostumamos com ela, ao ponto de já nem perceber que o Senhor está presente no nosso dia a dia, Senhor. Oh Deus, que nós possamos ter a mente e o coração abertos para as interrupções e entender que são convites do Senhor, para que tenhamos mais intimidade contigo, Pai. E nos ajuda, Senhor, a discernir a Tua voz, a buscarmos intencionalmente os momentos de reclusão, de silêncio, para ouvir o Senhor falar. Que nós possamos, ó Pai, desfrutar da paz que excede todo o entendimento, como vimos no último encontro, que um coração agitado é como um mar agitado que não pode ter paz, não pode ter tranquilidade, porque está sempre trazendo à mente, ao coração, tudo o que está ali dentro, ansioso, ansiosa por coisas que nem aconteceram ainda, e talvez nem aconteçam. E isso rouba a nossa paz de hoje. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, a acalmar a tempestade dentro do nosso peito e da nossa mente, para que possamos desfrutar da paz de um sussurro suave que vem da voz do Senhor falando conosco. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a termos disciplina para realmente colocar em prática esse exercício de discernimento espiritual e assim começarmos a avaliar realmente a presença do Senhor no nosso dia a dia. Saber que o Senhor estava presente em cada momento, em cada palavra. Porque às vezes nós questionamos onde é que está Deus no meio do caos. E nos esquecemos de que tem alguém que aparece, que traz uma palavra, que tem alguém que traz um copo d'água, que traz um abraço, que traz uma vestimenta para aquecer, que traz uma palavra para aquecer o coração.
Que nós possamos ter a sensibilidade de enxergar a presença do Senhor nas vidas, Senhor, que aparecem, que interrompem o nosso controle diário, porque nós gostamos de ter controle sobre as nossas agendas, sobre o tempo, sobre o espaço, mas o Senhor nos chama para viver de forma diferente, confiando no Senhor e entendendo que aquilo que acontece fora do nosso controle pode ser um convite do Senhor para cada um de nós. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramados sobre a tua igreja hoje e sempre. E nós reunidos como igreja do Senhor dizemos: amém. Amém. E amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Vão em paz em nome de Jesus. E não se esqueça de exercitar o discernimento espiritual todos os dias, para a glória do nome do Senhor.